Agradeço, irmã Adriana, e a todos. Antes de nós abrirmos aqui a palavra para ler, só relembrar vocês que eu tenho que fazer isso. Nós não congregaremos mais no bairro do Limão. Estamos procurando um novo local. Outra coisa, nós não vamos adotar nenhum rastro de liturgia da CCB. Aliás, a gente vai adotar a mesma liturgia daqui. Esse culto aqui vai ser lá. Como? Eu vou estar lá na frente, vou abrir e depois chama a dirigente e ela conduz ali o trabalho chamando, tá? Não vai ter nenhum rastro de parecendo a liturgia da CCB. Por quê, irmãos? Por quê? Estava até orando bastante a Deus esses dias, antes de ir lá para o bairro do Limão, e nenhuma reunião que nós fizemos lá, foi por Deus, foi unânime. Ninguém quer mais se parecer com a CCB. E eu dou graças a Deus por isso. Até a igreja do Limão, gente, não é muito bom para nós, porque ali tem todo o layout, né, da onde a gente veio, aquele púlpito, aquela caixa lá que parece um tribunal. A gente não quer um tribunal, né? E aí, eu vou até explicar aqui para vocês. Tem gente que fala, eu até falei no passado, eu acho que tem irmãos que não vai conseguir se enquadrar em outra igreja, em outra liturgia. Irmão, você precisa. Porque se você fica preso na liturgia da CCB, ela nunca vai sair da sua vida. É um rastro aquilo ali. Tem que eliminar, tem que quebrar esse paradigma de que, mas eu não me encaixo em outra liturgia. Tem que encaixar, irmão. Como é que você quer ficar com as marcas de um lugar aonde a gente foi enganado? Né? Quando a gente pensa assim, é porque a gente ainda está preso. A gente ainda tem alguma ligação, algum sentimento, tá? Então, fica até um conselho aqui, para você se libertar de uma vez, irmão. Esquece a CCB de uma vez por todas. Esquece tudo o que vier dali, tá? Deus libertou a gente para nós ir embora, para a gente servir a Deus de verdade, tá? Então, só para lembrar vocês, Deus vai tomar um caminho, tá? E a gente vai alugar, nem que for uma sala de reunião em um hotel em São Paulo, que seja próximo do metrô, que seja próximo do trem, né? Próximo das pessoas. Não precisa ser nada chique, é só um lugar onde a gente possa sentar, ter um conforto, um pouco de conforto e se esconder do clima e do tempo, tá bom? É só isso, tá? Deixa eu ver o que mais. Se eu tô esquecendo mais alguma coisa de falar. Também, gente, a gente tem que falar com vocês sempre aqui, tá? Ajudem a gente, tá? Na coleta. Sempre que vocês receberem, gente, né? Ora a Deus, clama a Deus e oferta aqui, porque aqui ninguém tá ganhando nada com isso aqui, tá? A gente vai precisar agora mais ainda por causa, né, ali do culto. E outra coisa, o culto presencial e o culto virtual é a mesma igreja, tá? Nós somos uma igreja só, tá? Então, gente, vamos fazer um compromisso, vamos fazer a nossa oferta, vamos ajudar, tá bom? Mais alguma coisa? Se eu estou esquecendo, se os irmãos lembrarem de que eu devo mencionar, os irmãos falam, tá? O Josafá, nosso irmão Moacir falou assim, e os hinos, como é que nós vamos fazer para tocar na orquestra? Os hinos, com o tempo, tá? A gente vai fazendo algumas alterações com o tempo, ok? Pode ser que no futuro a gente não tenha nem inário mais, a gente use partituras. A gente, hoje nesse culto, a gente imprime as partituras, leva lá, os irmãos que tocam já sabem o que vai tocar, e aí não precisa ficar preso só naqueles mesmos hinos, tá bom? E quem sabe, um projetor, ninguém precisa se preocupar com o inário, acompanha lá, né? Vai estar na parede lá um projetor, a gente lê, gente, é só olhar as outras igrejas, é só olhar, a gente não precisa inventar nada, tá? A gente não precisa inventar nada, dá pra gente tocar tranquilo. Tá bom, irmão Moacir? Qualquer dúvida, vocês me procurem, pode me perguntar, tá bom? A orquestra, irmão, a gente vai ter a liturgia ali, assim, os irmãos que gostam de tocar, a gente vai ter orquestra, vai estar tocando os hinos, sabe? A gente vai tocando, tá bom?
Pode ficar tranquilo aí, para quem gosta de tocar o seu instrumento, a gente tem uma orquestra ali e toca, tá? Igual aqui, é como se a irmã Dorinha estivesse cantando e a orquestra estivesse tocando junto com ela. Essa é a mesma coisa que, caso fosse presencial, ia ter uns irmãos acompanhando ela para tocar, tá bom? Bom, dito isso, irmãos, vamos lá então, abram a escritura, palavra de Deus, como a irmã já anunciou, tá? Lucas 15, do versículo 11 ao versículo 32. Hoje, a leitura e a pregação tem uma outra visão, né? Sempre e escriturística. É que dependendo de como a gente lê e de como a gente prega, a gente pode abordar a questão dos filhos. Em outra pregação, você pode abordar a questão do pai, né? Ou seja, dependendo da abordagem, a pregação ela toma um outro caminho. Nós já fizemos uma pregação como essa e o ponto de pregação eram os filhos, o interesse que eles tinham, que eles não amavam o pai de fato. Hoje, o foco vai estar no pai, né? Que é como a irmã leu aí, a verdadeira natureza de Deus, tá? Que já adianto para vocês, nessa parábola é revelado o quanto ele nos ama. Então vamos ler aqui. E disse um certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. E poucos dias depois, o filho mais novo, juntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome, e começou a padecer necessidades. E foi e chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Gente, se tem alguém com o áudio aberto, desliga, fecha, por favor, tá? E tornando a si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se ao pescoço e o beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e perante ti, e já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, e vesti-lhe, e põe-lhe um anel na mão, e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-mo, e comamos, e alegremo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido, e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo, e quando veio e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças. E chamando um dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele lhe disse: Veio teu irmão, o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele, disse ao pai: Eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste o bezerro cevado. E ele lhe disse: Filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrar-nos e folgar-nos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Irmãos, a gente tem que ter em mente a primeira coisa, que Jesus, quando está dando este ensino, ele está dando ensino para aquele grupo que está na frente dele.
Aquele grupo está dividido em duas partes. Os pecadores, que ninguém davam nada, e os fariseus, que achavam santos e justos. Talvez seja por isso que ele fez essa parábola do filho pródigo e colocou nessa parábola um outro filho que era obediente. Só que se a gente observar aqui, o filho obediente estava esperando receber coisas segundo o seu esforço. É o filho que também queria o bem, assim como o mais novo, que desejou a morte do pai, porque você só tem parte na herança, irmão, quando o seu pai morre. Então, quando ele pede a herança antes da morte do pai, ele está quase que desejando que o pai tivesse morrido. Ele não está dando a mínima importância para o seu pai. Um filho mau e desobediente. E o filho vai embora levando o dinheiro. E qual a diferença que tem desse para o mais novo? Na ótica do amor, a diferença é nula, nenhuma. Por quê? Porque o mais velho só adotou uma estratégia um pouco diferente. Eu vou obedecer o meu pai, fazer tudo o que lhe agrada, para que então eu possa meter a mão no dinheiro no momento certo. Os dois estavam apenas de olho na herança do pai. Não havia amor, de fato, pelo pai. Não havia amor. Mas um desses dois recobrou em si a ideia de quem era o pai. Um desses dois. Qual deles? O mais novo, que estava longe de casa. Aqui está escrito o seguinte: foi nesse momento que ele lembrou que o pai era bom. Coisa que talvez nunca passou pela cabeça dele. No versículo 17, e tornando-o em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Ele lembrou o quão bom e misericordioso, né, e bondoso é o pai dele, que até os empregados são bem tratados. Ele só lembrou disso, longe de casa. E aí ele pensou: levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como os teus empregados. Ou seja, ele pensou: eu vou no meu pai, vou pedir perdão, e vou pedir que pelo menos ele me deixe trabalhar na fazenda dele, porque lá as pessoas são melhores e mais bem tratadas do que em todas as outras que eu já passei. O pai bom, que ele desejou a morte. Mas nessa parábola aqui de hoje, irmão, né, a gente vai abordar o aspecto aqui, foi só uma pincelada, né, para a gente entender um pouco a parábola do filho pródigo. Jesus Cristo está ensinando aquele povo, está ensinando, e aqui essa parábola vai revelar a eles a natureza de Deus, a natureza que ainda estava guardada e que talvez eles ainda não tinham a ideia, apesar de Deus ter se manifestado de diversas formas, mostrando àquele povo o quanto que ele amava aquele povo, mas isso estava escondido em meios a ações que Deus tomava. Quando tira eles do Egito, eles entenderam só que Deus tirou, mas talvez eles não entenderam que Deus fez aquilo por amor. Quando Deus abre o mar, Deus abriu por amor. Quando Deus escolheu Moisés para tomar conta daquele povo, Deus escolheu por amor. Tudo era por amor, mas isso ainda não estava de forma nítida e clara. Então, a imagem de Deus para o judeu é poderoso e justo. Eles tinham a ideia de um Deus justo, um juiz que julgava. Segundo a Escritura, é na morte do filho dele na cruz onde Deus revela o ápice do seu amor, da sua natureza. E aqui na parábola do filho pródigo, aonde Jesus está fazendo essa parábola justamente para acolher de volta aqueles que não tinham perdão, aqueles que estavam jogados às margens da sociedade e que irritava aqueles que se achavam santos, que eram os filhos mais velhos. Quem é esse homem que se ajunta com pecador?
Esse homem que está sempre no meio dos bandidos e das prostitutas. Jesus revela nessa parábola a verdadeira natureza do Pai, que é amor e misericórdia. Eu vou pedir para alguém de vocês, que eu esqueci de buscar, fazer uma pesquisa rápida. O que é compaixão? E me fala aqui. Porque aqui aparece essa frase. O pai, movido de íntima compaixão, ele recebe o filho de volta. Ele tem piedade do filho. Versículo 20. E levantando-se, foi para seu pai, e quando ainda estava longe, viu o seu pai, ou seja, o pai dele viu ele. Viu o seu pai, e se moveu de íntima compaixão, e correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. O pai, tão ansioso pela volta do filho, ele não esperou nem que o filho chegasse perto. Ele mesmo se adiantou para abraçá-lo e beijá-lo. É isso que muita gente não entende. O evangelho é justamente isso. A festa que escandaliza, que é a festa do perdão. É a festa do amor. É justamente isso que o filho mais velho ficou indignado. O filho mais velho não mostrou nem um pingo de amor e de compaixão pelo seu irmão, que é sangue do seu sangue, carne da sua carne. Mas o pai fez uma festa para um pecador. Mas a festa não foi apenas para um pecador. Ter compaixão, o irmão colocou aqui e eu vou ler para vocês. Ter compaixão é a virtude de compartilhar o sofrimento do outro. Em outras palavras, também diz, é se condoer da dor do próximo, ou se colocar na dor do próximo. Jesus, a Bíblia aponta, quando ele vê a mulher, a viúva de Naim, chorando e caminhando com aquela multidão, a Bíblia diz que ele teve íntima compaixão e chorou. Aquilo ali, Jesus se colocou no lugar daquela mulher e chora. Essa virtude, irmão, hoje a gente só alcança isso se nós tivermos o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que manifesta em nós o amor divino, o amor de Deus. E aqui o pai teve compaixão do menino, ficou com dó e o amou e o beijou. E por que o pai beijou? Só porque ele estava voltando? Não, irmão. Não foi só por causa da volta. Tenta imaginar o garoto que nunca percebeu que o pai era bom, que nunca tinha imaginado que o pai era bom. Imagina esse garoto na casa dele antes de ir embora. Chegou ao ponto de desejar a parte da herança antes que o pai morresse. A gente logo imagina, esse menino devia ser boca dura, aqueles bem mal educado, mimado, e que provavelmente nem agradecia o pai, nada. Acordava de manhã, comia e bebia o que estava lá, do bom e do melhor, e nunca falava, obrigado, pai. Obrigado. Ô, pai, o que você quer que eu faça? Mas esse pai, ele vê o menino voltando. Ponto 1. Ponto 2. O garoto se ajoelhou de longe. Nesse ponto 2, o pai falou, não é ele, ele mudou. O pai percebeu ali o gesto da humilhação, é um gesto de reconhecimento da casa abençoada que ele tinha, do pai bom que ele tinha. Isso significa para nós o ajoelhar daquele menino pedindo perdão ao pai. Isso representa a conversão. A conversão. Na conversão genuína tem festa. É a festa da graça. Porque é tudo o que Deus quer, que nós nos arrependamos do mau caminho e voltamos para o caminho de Deus, irmão. Foi para isso que Jesus Cristo morreu na cruz, para fazer nós voltar do mau caminho, endireitar o caminho. E quando Deus vê que o propósito foi alcançado, vai ter festa sim.
Vai ter festa sim. Essa festa escandaliza muita gente até os dias de hoje. Eu lembro uma vez, eu estava assistindo, acho que era, já faz um tempo, alguns anos, um debate na televisão da Luciana Gimenez, eu acho que era ela que estava lá. Tinha pastor, padre, mais um punhado de gente lá, e eles estavam discutindo. De repente, ela mesma fez uma pergunta para o pastor. O pastor não soube responder bem. Ela perguntou o seguinte, que é uma questão lógica. E todo aquele que não sabe o que é graça pergunta e ele não entende. Qual é a questão? Ela perguntou para a pessoa, peraí, quer dizer então que uma pessoa rouba, mata e faz tudo de errado, e aí ele diz que se arrependeu, se converteu, está perdoado? Aí a pessoa tentou explicar e tal, e não conseguiu explicar. A resposta é simples. Sim, óbvio que ele está perdoado. Mas nada tem a ver o perdão do céu com o abatimento da pena. Ou só porque foi convertido significa, então agora eu não vou mais puni-lo. Não, meu querido. Uma coisa é você for perdoado para Deus. Deus te perdoando dos seus pecados. Mas o que você fez tem consequência. Se você infringiu a lei da terra, tem que pagar pela pena. Você tem que pagar e você vai pagar fazendo o melhor que você pode, porque agora você é um salvo e um convertido. Então as pessoas misturam a lei da terra com o perdão de Deus. São duas coisas diferentes, duas coisas distintas. O perdão significa que Deus não cairá sobre você o juízo dele, que cairá sobre todo o pecador, mas isso não alivia a sua pena ou as coisas que a gente fez de errado aqui na terra. Entenda uma coisa, irmão, Deus te perdoar é uma coisa, agora você ficar livre das consequências pelos seus atos é outra coisa diferente, muito diferente. A gente tem que entender que Davi pecou, foi perdoado, mas Deus não tirou de sobre ele o resultado do seu pecado. Ele foi punido, veio o resultado do que ele fez de errado. Deus o perdoou, mas ele teve que pagar pelo crime que ele cometeu. E aqui, nesta passagem, irmão, nós vamos ver aqui também, primeiro, a natureza de Deus, que é revelada aqui, amor e misericórdia. Segundo, a gente vai ver a audiência. Quem é a audiência de Jesus? Quem são os ouvintes de Jesus nesse momento? Ali estavam os publicanos e pecadores. Todos aqueles que se aproximavam de Jesus, eles viam nele um discurso que renovava neles a esperança que eles não tinham mais. De que Deus poderia amá-los de volta. Eles não tinham nenhuma mensagem, irmão, que pudesse reconciliá-los de volta com Deus. Essa mensagem é inédita e ela vem com Cristo. Por isso que os discursos de Jesus irritavam demais os fariseus, porque de certa forma Deus estava equiparando todos numa mesma régua. E isso, irmão, os legalistas não admitem. É só ver do lugar onde a gente veio, que eles falam, até parece que a gente vai deixar o irmão que pegou com o outro ficar no mesmo patamar do irmão que está aqui tocando, está tantos anos tocando. Eles não admitem. Porque aonde a salvação é por obra, irmão, tem que ter diferença. Tem que ter classes, tem que ter, né? Tem que ter galerias diferentes. E aqui, o outro grupo que está assistindo o discurso de Jesus são os fariseus e os escribas. Aqueles que murmuravam contra os pecadores que estavam ali também ouvindo a parábola. A parábola está abordando justamente as necessidades e as atitudes de ambos aqueles grupos, ou seja, o que eles estavam fazendo. Vocês são pecadores, se arrependam, como João Batista também pregou. Vocês são santos, se acham e se julgam santos, mas vocês ainda são piores do que eles, porque vocês deveras não andam de acordo com o que vocês falam, nem com o que vocês ensinam. São falsos. Jesus chamou isso de hipócritas. E aqui, irmão, nós vamos ter também, vamos fazer
um rápido apanhado aqui sobre o filho mais jovem, que significa hoje, nessa abordagem, a humanidade que está distante de Deus. O filho mais jovem, vamos supor aqui, somos todos nós que fomos embora da presença de Deus junto com o nosso pai Adão e Eva. Ou seja, quem é o filho mais jovem? Adão e Eva. E nós somos os filhos que nascemos lá longe, no meio dos porcos. Todos nós nascemos longe de casa, por conta do nosso pai e da nossa mãe chamada Adão e Eva. Aqui, o filho mais jovem, irmão, ele tinha um desejo, queria levar sua própria vida, ele queria ser autônomo. O filho mais jovem representado aqui na figura da humanidade. Ele quer o quê? O homem do mundo viver a sua própria vontade, viver sobre os seus próprios desejos, viver a sua própria vida. E para isso eles se afastam de Deus e negam a Deus, buscando a satisfação, né, dos seus próprios desejos, tentando entregar para o seu corpo tudo que o seu corpo quer e deseja, irmão. É isso que acontece com quem vive a vida. Como você vai ver, se você abrir as redes sociais, você vai ver o homem louvando o pecado, sem a gente perceber. Quando eles falam viver a vida, irmão, vamos viver a vida é curta, isso significa entregar-se ao pecado. O pecado é a satisfação plena da vida da carne humana. E isso reflete diretamente, segundo os ensinos da palavra de Deus, em desobediência da vontade de Deus. Porque a natureza humana almeja o que é da terra, e o que é do espírito almeja o que vem de Deus. E aqui mostra também que o caminho do pecado, entenda, meu irmão, nessa parábola está refletindo a tudo. O caminho do pecado vai te levar à perdição. E lá é fome, lá é saudade da casa do Pai, porque ali é pura ilusão. A jornada do filho mais jovem para longe de casa, uma terra distante, e a sua inconsequência de viver a vida sem saber que estava, na verdade, entregando a sua vida ao ralo. Vivendo desgraçadamente, né? Isso simboliza tudo o que nós somos, gente. Querendo viver a nossa vida, e para isso você precisa primeiro estar longe do Pai. Você quer se afastar do Pai e você quer entregar os desejos. Os desejos da carne, irmão, não é só um desejo pelo ato sexual, alguma coisa. Tudo aquilo que você entrega para viver, como é que fala? Plenamente, sem estar pensando em Deus. Tudo isso é pecado. Tudo isso é pecado. Comendo, bebendo, né? Indo e voltando para todos os lugares, sem se preocupar com Cristo, sem lembrar do Filho dele. Deus não quer que a gente lembre dele na hora da morte, irmão. Não foi para isso que ele nos chamou. Deus não nos chamou, irmão, para que a gente pegue ele e guarde ele no bolso e para usar aquilo na hora que a gente precisar. Não. Deus nos chamou para que você o conheça, o ame e fale dele para o maior número de pessoas que você conseguir, entregando a sua vida para falar dele. E pode ter certeza, meu irmão, o que Deus tem para nós no céu é muitas vezes melhor do que a vida que você está deixando para trás aqui. Muitas vezes melhor, em tudo, em todos os sentidos, muito melhor. Mas você precisa crer nisso, você precisa acreditar nisso. E aqui, irmão, o desespero do filho pródigo, o desespero que ele tem por estar com fome e longe de casa, e a lembrança. A fome e o trabalho com os porcos aqui representam exatamente o ponto mais baixo da vida do ser humano nas consequências daquilo que ele adotou para si. Aqui na existência humana está apontando o lado baixo. Muitos de nós, infelizmente, irmão, só se converte quando a nossa vida está em ruína, está em queda. Mas fique em paz, irmão. Isso é natural.
Praticamente muitos de nós somos assim. Somos pecadores. A gente só vai lembrar dele quando tudo estivesse esvairindo na nossa mão, indo embora na nossa vida. E bem-aventurado é aquele que pelo menos nesse momento ainda se lembre e peça misericórdia e perdão a Deus. Aqui o filho e a queda em si de consciência leva ele ao arrependimento. E o primeiro passo que ele toma, a primeira atitude que ele toma é: vou retornar para o Pai. E ele faz isso impulsionado pela lembrança do Pai, de algo que sempre esteve à frente dele, mas ele nunca lembrou ou nunca percebeu o quanto que o meu Pai é bom. Pode ter certeza que tem muita gente assim, que está dentro de uma igreja, ou está acolhido em algum ambiente e acha aquilo pesado, acha que é muita cobrança, eu acho que não está dando certo, acho que tem muita, e acaba indo embora. Quando está todo estourado lá fora, ele lembra: vou voltar. Porque aquela cobrança não é uma cobrança de alguém mau, não é uma cobrança de quem está te explorando, é a cobrança de quem te ama e que coloca tudo aquilo para te proteger. A cobrança de Deus não é uma cobrança para ser pesado a você. Ele não quer te humilhar, ele não quer te prender, ele quer te proteger, irmão. Deus sabe melhor do que nós o poder e a força que tem o pecado. O Pai amoroso, irmão. Agora o segundo ponto aqui, o terceiro ponto. O Pai amoroso, que significa... O Pai amoroso aqui simboliza o reflexo do amor de Deus em Cristo. O Pai estava esperando o Filho voltar. O Pai experiente que conheceu, provavelmente conheceu as terras que o Filho foi, porque o Pai não ficou rico da noite para o dia. Provavelmente o Pai trabalhou para aquelas pessoas. Ele conhece os lugares e ele estava na esperança de que o Filho caísse em si e voltasse. Como Deus conhece perfeitamente o diabo, irmão. Conhece os laços, o mundo. E ele fica esperando que os seus filhos voltem. O Pai, então, aqui, ansiosamente, aguardando a volta do seu filho. Representa Deus, irmão. Esperando que cada um de nós aceite a sua mensagem. Aceite o Evangelho e volte para Ele. Foi Ele quem nos criou, irmão. Ele é o nosso verdadeiro Pai. Você pode não ter nascido diretamente de um ventre, mas você nasceu do sopro. Você nasceu, todos nós nascemos do sopro de Deus. Saímos de Deus, irmão. Deus, sim, irmão, Ele tem uma representação de quem nos gerou e nos ama. E o desejo dele é que todos nós nos salvemos. E de que forma? Apenas recebendo o seu Filho como Cordeiro que remove o nosso pecado. E a atitude do Pai aqui, irmão, foi de demonstrar o anseio que ele tem pelo retorno do seu filho. Para que aquele filho, voltando do seu caminho, ainda que voltasse sem um centavo, irmão, o Pai ia recebê-lo com todo o seu amor. Ia fazer a melhor festa que aquela fazenda nunca teve antes, porque o Pai é amor. A palavra de Deus fala que Deus é amor. Pode ter certeza, irmão, não existe nada no céu que Deus não dê por nós. Ele deu o Filho. Não existe mais nada no céu que Deus não possa dar. Mais nada. E isso é a expressa imagem do amor de Deus. É a expressa imagem. O apóstolo Paulo, meditando nisso, ele fala: se Deus deu o Filho enquanto nós éramos pecadores e aborrecedores, o que você acha que ele não vai dar agora por nós, que nós fomos lavados no sangue do seu Filho? Não existe nada
que Ele nos faça por nós. Então, trazendo para os dias de hoje, irmão, era como se um homem rico e milionário tivesse dado todo o seu dinheiro e a sua fortuna para resgatar um filho de um sequestro. Foi isso que Deus fez por nós. Deus nos ama de verdade. Não é só história da Bíblia. Não é uma palavra de efeito. Isso é real. Ele ama de verdade. E ama muito. E o que Deus espera de nós? Apenas que você o ame também. Deus não quer ninguém atrás dele porque quer a vida eterna. Porque quer se livrar do inferno. Quem pensa assim são interesseiros, como o filho mais velho, que está de olho no bem. Deus quer aqueles que o ama. Aqueles que faça com que esse amor seja recíproco. Deus nos amou e Ele quer que nós o amemos também. Nenhum de vocês que está aqui, irmão, quer ouvir do seu filho: eu te obedeço, porque o meu nome está no testamento. Ninguém quer ouvir isso aqui. Todos nós quer ouvir aqui: Pai, eu te obedeço, porque eu te amo. Ainda que o Senhor não deixe nada para mim, eu nunca vou te deixar, Pai. Quando o Senhor estiver velhinho, não conseguindo andar, eu vou estar ali para cuidar de você. O Pai Ele quer ouvir isso como um reflexo de tudo que Ele fez pelo Filho. O Pai entregou a vida para criar o Filho e educar o Filho. E Ele espera ser amado. Deus também quer ser amado, irmão. Deus só quer o amor. Por isso Ele mandou Jesus para fazer tudo por nós. A salvação está pronta. A salvação está completa. Só basta se arrepender e se entregar a Deus. Isso é amor. E aqui, irmão, na parte do Pai, quando nós vemos aqui a corrida do Pai, o Pai correndo em direção ao Filho, antes mesmo que o Filho pudesse expressar o seu arrependimento, antes mesmo que o Filho tivesse pedido perdão. Isso ilustra como que a graça de Deus é abundante. E antes mesmo que você caísse em si, ela nos alcançou. Você só ama a Deus porque Ele te amou primeiro. Deus nos encontrou no caminho e nos abraçou como esse pai abraçou o filho. Essa graça, irmão, ela está representada em Cristo Jesus. Jesus Cristo na cruz é a prova e a expressão maior do amor de Deus. Isso não pode ser esquecido. Quando você for falar do Evangelho, não esqueça de dizer o quanto que Ele nos amou em Cristo Jesus. E aqui, irmão, quando o filho é recebido, ele vai ser restabelecido novamente como filho, não como empregado. E vem a festa. Aqui é devolvido para ele as vestes novas, o anel, as sandálias e o banquete. E isso não é apenas um símbolo do perdão de Deus, irmão, mas da completa reestabilização, como é que fala? Uma completa reestabilização de filiação de filho. Deus o recebe novamente como um filho e não como um bastardo. E isso não é só uma historinha. Isso está ilustrando algo real. Você e eu, irmão, nós somos filhos de Deus. Você não é um visitante na glória. Quando nós entrar lá, a gente não vai estar entrando na casa de um desconhecido. É a nossa casa. É a casa do nosso Pai.
E o nosso irmão mais velho, que não é esse irmão da Bíblia, ele não ficou murmurando, ele não ficou reclamando. Antes ele veio nos buscar de volta para o Pai. E ainda disse, repartiu todo o seu bem conosco, porque ele nos chama de co-herdeiros da glória de Deus, irmão. Que Jesus Cristo seja para nós o exemplo. E é por isso que Jesus Cristo é o orgulho de Deus, o amor de Deus. Porque em Cristo Jesus nós somos reconciliados com Deus e recebemos uma identidade de que não somos mais um convidado de uma festa. Nós somos sim filhos de Deus. E aqui diz, irmão, aqui mostra para nós que Jesus é o único caminho e a verdade, a vida e a restauração da vida de cada um de nós. E por último aqui, irmão, o filho mais velho. O filho mais velho significa que a justiça própria, aqueles que acham que serão justos pelo próprio esforço. A atitude dele de julgamento, quando ele aponta para o irmão mais novo, os pecados do irmão, tentando lançar isso no rosto do pai, querendo diminuir a ação que o pai tem feito. Esse não é o nosso papel, irmão. O nosso papel é só recolher e abraçar. Não olha o modo, o jeito, o comportamento. Não olha, irmão. Se a pessoa está procurando uma igreja, ele está procurando Deus. Quem procura igreja procura Deus, procura Cristo. O nosso papel é abraçar. Quem julga é Deus. Porque foi o filho dele que morreu na cruz, não foi o nosso. O filho mais velho aqui, ele representa, irmão, aqueles que estão confiando na sua justiça própria, aqueles que confiam nas suas próprias obras e rejeitam o amor que é a graça de Deus. E ainda ficam ressentidos do perdão daqueles a quem Deus recolhe e abraça. Porque é exatamente assim que estavam agindo os fariseus. Nós viemos de um lugar desse jeito, irmão, aonde não tem piedade sobre os que tropeçam e os que caem no caminho. Isso não é história do passado. Isso revela exatamente até o lugar de onde viemos. Isso se chama cegueira espiritual. Quando a gente olha na Bíblia e não conseguimos entender o propósito e a vontade de Deus que está na Bíblia, irmão. Se está tendo dificuldade, clama a Deus, pede a Deus, irmão. Clama a Deus, está escrito na palavra, aquele que tem falta de sabedoria, peça a Deus e Ele te dará sem lançar em rosto. Essa cegueira espiritual que ainda até os dias de hoje tem. Isso é a incapacidade de se alegrar com aqueles a quem Deus perdoa, aqueles a quem Deus busca de volta, aquele que Deus faz voltar do mau caminho, aquele que Deus regenera e levanta para que essa pessoa também, assim como nós, como todos nós, também possa ter acesso à graça de Deus e ao Pai. Essa parábola revela a natureza da graça de Deus, perdão. E esse filho mais velho não entendia isso. E até o dia de hoje muita gente ainda não entende o perdão. O perdão que o Pai sempre manifestou e eles não perceberam, não viram. Apenas o filho, quando estava longe, lembrando do pai, ele foi abraçado pelo pai. Pode ter certeza, irmão, os dois eram amados de igual forma, da mesma forma. Mas o que ficou, irmão, não provou deste amor. Ele viu o pai apenas como um meio para ser abençoado. E é isso que nós não podemos ser. E o convite aqui, irmão. O convite de Deus. E nesse filho mais velho também. A saída do pai. Quando o pai sai de dentro da festa para suplicar ao filho mais velho. Entra, filho. Vamos nos alegrar. Seu irmão estava morto e voltou.
Nessa festa aqui também a gente pode ver a paciência de Deus, o amor de Deus, para com todos aqueles que rejeitam a sua palavra. Deus é longânimo. Ele tem longo ânimo, isso é paciência. Com os que rejeitam, nós também temos que ter paciência. Tenha paciência e compaixão. Aqueles que te enfrentam ou aqueles que te rebatem é porque ainda não enxergam o que você está enxergando. Eles ainda estão doentes. A gente tem que ter um pouco mais de paciência, como Deus teve conosco. Ah, mas Deus teve conosco? Teve, irmão. Quantos aqui que não foi convertido agora, depois de 40, de 50 anos? O que a gente acha? Que Deus não estava tendo paciência conosco por todos esses anos? É lógico que Ele estava tendo paciência, irmão. E hoje nós não temos palavra para agradecer. Lembra-se disso, para que o teu ânimo também seja longo. Ore por aqueles que te aborrecem, irmão. Abençoa os que te amaldiçoam. Pregue a verdade para aqueles que estão presos na mentira. Mas tudo isso, irmão, faça com muito cuidado para que o nome de Deus não seja blasfemado. E aqui, irmão, para concluir, Jesus é a manifestação do amor do Pai. A parábola não é apenas uma história. Ela não conta apenas uma história. Ela mostra o amor de Deus. É uma ilustração viva para cada um de nós que está aqui, irmão. Que o amor de Deus, ele é grande, longânimo. E ele não tem interesse algum. O interesse de Deus é na nossa vida. É na nossa alma. Deus não olhou se Ele estava dando muito ou se Ele estava dando pouco para nos resgatar. Ele deu tudo o que Ele tinha. A vida do seu santo Filho por nós. E o Filho também nos ensina que amando o Pai sobre todas as coisas, também nos amou e veio fazer a vontade de Deus, que era nos levar de volta para Deus. E para isso Ele precisou morrer na cruz, o sangue ser vertido, para que os nossos pecados fossem perdoados. E isso pode ter certeza, irmão. E isso clama até os dias de hoje e clamará sempre e eternamente esse ato de bondade e esse ato de amor. Essa é a prova suprema da graça do Pai. Jesus aqui, irmão, ele é o agente reconciliador que nos leva de volta para Deus. O pecador arrependido, irmão, ele é recebido de volta ao lar. Essa parábola é para nos ensinar isso. Então não deixe de se arrepender, irmão. Nós vamos pecar, mas o que você não pode é deixar de pedir o perdão. Você tem que voltar atrás. Nós temos que lutar, irmão, contra a natureza pecaminosa que age dentro de cada um de nós. E aqui, Jesus Cristo, ele está representado aqui como novilho. O novilho cevado, que foi morto para que houvesse festa da graça. Jesus Cristo aqui também pode ser representado por esse novilho. E, por último, irmão, a mensagem que todos nós não podemos esquecer: o chamado ao arrependimento e à fé em Deus e em seu Filho Jesus Cristo. A parábola nos convida a reconhecer a nossa própria necessidade de perdão contínua e de todos os dias. Todos os dias nós temos que nos arrepender, voltar atrás do nosso caminho, irmão, para que você possa estar então pronto a continuar avançando. E examinando a nossa própria natureza, as nossas justiças, os nossos atos de bondade, irmão, para ver se realmente o que a gente faz, o nome de Deus está sendo glorificado ou se nós estamos ganhando fama. Se você faz algo para ser lembrado, se você faz algo para ter fama, Deus nisso não é glorificado. Se você faz apenas por um ato de bondade, porque você aprendeu com Deus, o nome de Deus é glorificado. E a resposta a esse convite, irmão, gracioso de Deus, ele é entregue a nós através da fé na morte de nosso Senhor Jesus Cristo. Lembra-se disso, irmão. Essa parábola não é meramente uma história bonita e bela que está na Bíblia.
Ela está revelando a nossa condição, real condição, o quanto Deus nos ama e o que foi feito para nos trazer de volta para Deus. Isso é evangelho. Hoje aqui, mais uma vez, estamos pregando evangelho. A história real e verdadeira do perdão de Deus, irmão. Não deixa que isso caia no esquecimento. Esse é o caminho. Essa é a verdade. Essa é a vida que se chama Jesus Cristo, o nosso querido e amado Salvador Jesus Cristo. Que Deus nos dê força, irmão, para guardar esse nome no nosso coração, com amor, com carinho, para colocar ele em primeiro lugar nos propósitos da nossa vida, em tudo que a gente vai fazer, na casa onde a gente entrar. Não entre sozinho, entre com ele, fala dele, irmão. Você pode se deparar lá na frente com alguém que você menos espera. É nessa casa que a mensagem fará efeito, transformando almas, transformando um filho pródigo, trazendo ele de volta para Deus. Nós somos aqueles que levam a mensagem. Nós somos os evangelistas, irmão. Não se esqueça disso. O mundo está carregado de mensageiros de bênção, viradas de cativeiro. Tudo isso é satisfação carnal. Eles nem sabem, mas eles estão levando alimento para o pecado. É o pecado que quer bênção. É o pecado que quer dinheiro para poder se satisfazer. Isso, irmão, não vem de Deus. Leve Jesus Cristo. Leve a mensagem da cruz. Essa é a mensagem que abençoa de verdade. Essa é a mensagem. Deus abençoe a todos. Amém. Amém. Glória a Deus. Irmãos, agora a gente volta aqui o andamento do culto para nossa irmã dirigente, a irmã Adriana. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Aleluia, Jesus Cristo. Que mensagem, meu Deus. Obrigada, Senhor. Irmãos, eu gostaria de perguntar se alguém gostaria de fazer uma oração para encerrar. Oração de agradecimento.